Vamos cumprimentar essa moça bonita que está aqui no programa hoje, uma nutricionista. A gente não sabe comer direito não, né? A gente veio fazendo as coisinhas que a mãe da gente ensinou, que a vovó ensinou pra mãe, aí vai, aquela coisa. Eu acho que a gente precisa aprender a se alimentar, né? E a gente faz errado muitas vezes por falta de informação. Algumas atitudes podem ser mudadas e os resultados serão diferenciados também. E aí a gente quer falar sobre nutrição comportamental com a Natália Rossi, que está aqui. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Cristina. Bem-vinda ao programa. É um prazer estar aqui falando com você hoje. A gente quer entender um pouquinho sobre essa história de nutrição comportamental. O que é isso, afinal de contas? Porque quem faz dieta já está até desanimado, né, gente? Pode comer nada na vida? Não. Então, assim, para a gente entender o que é nutrição comportamental, a gente primeiro precisa saber e olhar de forma global. Nunca se falou tanto em alimentação, nunca nós tivemos tanto gurus da alimentação e a gente nunca sofreu tanto com a alimentação. Então a gente tem crescente o número de obesos, crescente o número de pessoas que sofrem de transtorno alimentar. Verdade. Então, o que isso mostra pra gente? Mostra que as pessoas estão sofrendo com relação à alimentação. Porque se tem tantos milagres, né, para fazer emagrecer as pessoas, me explica então, os dados do Ministério da Saúde mostram, cada vez mais a população, ela se torna obesa, aumenta a fatia de pessoas obesas. Sim, e é criança, adolescente. Faixas etárias. Sim. Então, assim, a nutrição comportamental ela vem combater um pouco essa questão do nutricionismo, que é o terrorismo. Explicando em miúdo, então, Natália. Que é o terrorismo nutricional que acontece hoje. O que é isso? É essa visão dicotômica da alimentação, no sentido de isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. A quantidade certa e errada, na hora certa e errada. E o alimento certo é saudável, não saudável. Na verdade é muita regra e a pessoa abandona tudo. Começa a fazer uma dieta, quem já não começou a fazer uma dieta e abandona? Porque realmente é muita regra. Exatamente. E aí a gente começa a se sentir frustrado, incapaz, né? E ao mesmo tempo a mídia fica o tempo inteiro estimulando a questão do não, tem que ter foco, força e fé. E aí eu falo, gente, será que 60% dos brasileiros não tem foco, força e fé? Boa pergunta. O brasileiro não tem foco, força e pé, Natália. E fé? Perdão, pé nós temos. Né? E a gente precisa olhar, então, para os tratamentos que a gente tem hoje, que é prescrição de dietas, e pensar, será que isso é bom para mim? Porque se toda vez que eu começo um tratamento, eu já estou pensando na hora de parar ele... igual a academia. Exatamente. Então, esse tratamento não é bom para mim. E é só isso. Então, a gente precisa achar um bom tratamento. Então, a nutrição comportamental é uma nutrição em que a gente não trabalha com prescrição. Você não vai lá, se eu for lá para emagrecer, você não vai me dar uma dietinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que eu posso e que eu não posso? Não. A gente não vai falar. Comigo? A gente trabalha com algumas ferramentas de entrevista motivacional, de coaching, a gente desenvolve alimentação intuitiva. Por exemplo, me dá isso em forma de exemplos para o meu público em casa poder entender bem direitinho. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz, não é verdade? Por que não faz? A nutrição, a gente olha muito o que come, por isso a gente seleciona uma tabela de alimentos permitidos e uma tabela de alimentos proibidos, porque é o que. Quando a gente analisa comportamento, a gente analisa como você come, por que você come, onde, com quem. Então, por exemplo, tem gente que chega pra mim e fala, ai, Natália, eu como porque eu tô triste, porque aconteceu uma coisa. Então a gente conversa sobre, então se eu tô triste, eu posso chorar, eu não preciso comer, né? E a gente começa a olhar para algumas questões que fazem a gente comer. Nossa. E começa a trabalhar isso de forma melhor. Dependendo da situação, precisa sim encaminhar para um psicólogo. Por exemplo, se a pessoa come por ansiedade, o que você faz com o ansioso que come por ansiedade? Ela precisa entender por que ela está ansiosa. Então, assim, às vezes já chegaram para mim e falaram, Natália, eu descobri que eu tô indo comer e eu tava com sede. Porque a gente começa, eu
Trocou a sede pela comida, a água pela comida. Na verdade, quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente começa a ficar obcecado por comida e obcecado pelos resultados no nosso corpo. Uhum. E aí a gente começa a confundir várias sensações com vontade de comer, porque a gente está obcecado, a gente está só pensando em comer. Então, às vezes eu estou cansada, chego em casa, vou direto na geladeira, cansada do trabalho, abro a geladeira, começo a comer as coisas em pé, até que eu sento, eu já estou comendo quase tudo, tenho que comer mais, aí eu já deito e descanso. Tem hora que fala assim, mas espera aí, você está com fome ou você estava cansado? Então, na verdade, você vai funcionar como uma espécie de nutricionista investigativa na parte emocional e hábitos da pessoa. Exato. E vai mostrar para ela, confirmando que ela pode fazer trocas. Então, se ela está cansada e ela comportamento. descansar, a hora que ela for comer, ela come em paz, ela come escolhendo o que ela está com vontade de comer, entendeu? Ela não come descontando. Então, a gente fala muito sobre honrar as nossas emoções sem comida, entende? Uhum. Natália, mas demora para você fazer essa avaliação, porque primeiro você vai perceber o teu paciente, né? Que você que vai estar fazendo toda essa investigação. E essa para você dar esse diagnóstico e caminhos para ele mudar esse comportamento. É um trabalho demorado? Olha, principalmente as primeiras sessões são sessões semanais, porque a gente está analisando o comportamento. Então, eu converso com a pessoa, pontuo algumas coisas e dou uma tarefa. E ela vai passar aquela semana observando, anotando, cumprindo as coisas que eu pedi para ela observar aquela semana. Ela vai trazer o conteúdo para mim na outra semana, a gente vai conversar sobre isso e eu vou passar um conteúdo novo. Por exemplo, como é sentir sensação de fome, como é diferenciar fome física de fome emocional, que é completamente diferente uma da outra. Mas a pessoa quer comer. Ela está com fome física ou emocional, ela quer mandar comida para dentro. Mas quando você entende que é emocional, então, por exemplo, eu estou comendo tristeza, né? Você precisa identificar a emoção. Como é que eu estou comendo tristeza? Me explica. Eu estou super triste e eu vou lá e quero comer para compensar isso. E aí eu como tristeza. Exatamente. Tem gente que come felicidade também? Tá feliz e quer comer? Sim, claro. E é por isso que a gente fica triste quando a gente faz dieta também. Que eu falo assim... Então não são as coisas que engordam as pessoas, mas os motivos que levam ela a repetir determinadas atitudes? Exatamente. Nossa, eu que falo bacana. assim, a dieta, ela exclui a gente dos momentos mais felizes das nossas vidas. E é ruim dieta, hein, gente? Que é... Eu nunca fiz, mas o que eu vejo de neguinho só comendo tal de clara de ovo não, hoje é só sopa de repolho com água. Outro dia, não, hoje é dieta sem nada. Tem uma dieta maluca aí que as pessoas ficam sem comer, meu. Quer dizer, é sacrifício. E todo sacrifício não é hábito. E é legal quando vira hábito de vida, né? E a gente começa a perder, porque o ser humano, ele socializa, ele confraterniza com comida. Então, assim... o aniversário do filho, o Natal, a Páscoa. Eu falo, imagina um casamento sem comida, um bolo de aniversário. Então, tudo isso é muito importante pra gente. E às vezes a gente pensa assim, não, é só tirar isso, colocar aquilo. E não é, entendeu? É muito antes disso. Né? Comida, a gente come emoção quando de repente a gente vai na casa da avó ou da tia e a gente toma aquele leite quentinho com aquele pão que só a minha avó fazia e que eu lembro da minha infância. Então hoje a gente tem que olhar para isso com mais carinho, porque as crianças estão crescendo nesse meio, nessa confusão. E existem muitas crianças que não sabem qual é o bolo que mais gostava quando era pequenininho. Diferente da gente. Que tem as lembranças. Que tem as lembranças. Mas as crianças vêm com esse negócio de isso pode, isso não pode. Então, é como às vezes a criança vem e fala assim, o que você comeu hoje no almoço? Eu comi carboidrato, lipídio e proteína. Falam isso já sabem? Já falam isso. Então, a gente não pode continuar do jeito que a gente está. A alimentação sim é importante, a gente ama comer, a alimentação faz parte de todo o nosso processo de vida. É muito íntimo mexer na alimentação de uma pessoa. Não dá pra gente pegar a dietinha do vizinho. E aí, assim, existem pessoas que já chegaram pra mim com 30, 40 anos de dieta. E morrendo de raiva porque não chegou onde queria.
Exato. Então, toda segunda-feira começa uma dieta nova. E a pessoa fica em ciclos de dieta, a pessoa começa a se sentir cada vez mais fracassada e impotente. E escrava, né, da dieta. Peraí, eu tô querendo entender esse negócio que, na verdade, então, essa nutrição comportamental não vem mexer com nada que você vai botar na boca, mas a forma mesmo como você coloca e os porquês, né? A comida tem que ser para alimentar. Nós todos precisamos, independente se eu vou comer uma salada todo dia, o arroz integral, ou o pão sem glúten, ela tem que ser para alimentar, né? Alimentar e manter teu corpo com a energia suficiente para você. Agora, o que eu não posso é arrumar as tal das desculpas. Eu tenho que entender as desculpas que eu uso para ficar comendo. Exatamente. Seja porque eu estou triste, depressiva, ou porque o chefe brigou. E quando a gente começa a fazer dieta, o ser humano ele não sabe sair do nada e ir para um pouquinho. Quando a gente começa a fazer dieta, quando a gente está no nada, que a gente está na restrição, a gente foge para o tudo. E de repente a gente começa a comer escondido, de repente a gente começa a atacar comida e não entende por quê, mas de repente quando você vê, você comeu um volume muito maior de comida. Então assim, se antes a gente tinha a comida como um momento de prazer, felicidade, socialização, festa, hoje muitas vezes as pessoas vão para os eventos pensando já que vai ter uma comida que ela não pode comer, que ela tem medo, que ela vai engordar, que ela fica preocupada, culpa ao comer. Então, você trabalha com o subconsciente das pessoas? Assim, a gente ajuda que torne consciente os atos dela. Entendi. Mas assim, coisas muito profundas é direcionado para um psicólogo, né? Mas assim, tem sim uma parte que a gente fala de fomes profundas que não tem nada a ver com a comida. É mais fácil, dá licença um pouquinho, é mais fácil você, com a nutrição comportamental, trabalhar com crianças, quem é que tem melhor resultado? Ou os adultos? Eu gosto mais de trabalhar com adultos, porque as crianças, eu preciso também trabalhar muito bem os pais. Então eu trabalho a criança, os pais, o cuidador, a avó, entendeu? E às vezes é um pouco difícil de chegar em todos, mas também dá para trabalhar com criança. A gente tem desenhinhos, então, por exemplo, com a barriguinha murchinha do ursinho e depois a barriga bem estufadinha para ele começar a perceber. Peraí, mas eu preciso comer até passar mal, até ficar tão cheio que eu não aguento nem respirar? Ou o que é saciedade? O que é passar mal? São coisas diferentes. Você, em média, quanto tempo você percebe que as pessoas já têm resultados com esse tipo de trabalho da nutrição comportamental, Natália? Olha, eu já tive paciente que na primeira consulta falou assim, o quê? Eu não precisava fazer nada disso que eu estou fazendo? E a partir da outra semana ela foi emagrecendo 2 quilos, e assim, emagreceu 8 em 2 meses. É algo que começou agora, a nutrição comportamental, que de verdade eu nunca tinha ouvido falar. É uma abordagem inovadora na nutrição, que veio justamente desse contexto ruim. Porque hoje a nutricionista está muito vista como o policial da comida. Acaba pegando raiva do nutricionista. Lá vem ele, me cortando tudo ou me enchendo de coisa ruim para comer. Então vem para mim pessoas que realmente já passaram por muitas nutricionistas, muitos médicos e não conseguem. E não consegue seguir uma dieta, não fica feliz, não leva adiante. Exatamente. Então ela já está com muito efeito sanfona, está comendo escondido, está com compulsão alimentar e não está feliz. Né? Eu falo, você vai querer brigar com a balança para sempre? Né? Não é uma coisa que dá pra gente ficar a vida inteira nessa briga contra o nosso corpo e contra a balança. Olha, como foi bom esclarecer um pouquinho a nossa cabeça. Eu espero que tenha em você despertado também essa luzinha aí, para entender que alguns comportamentos e os porquês podem ser mudados sem que você tenha que trocar tudo aquilo que tem lá dentro da geladeira. Mas saber a hora que vai lá nessa geladeira e de forma bastante consciente. Numa consulta, é possível ter a noção ou você precisa estar em mais consultas com o seu paciente? Só para encerrar. Eu preciso estar em mais consultas. Você não fecha um diagnóstico numa primeira. Não, porque dependendo da profundidade, do porquê a pessoa engordou e que tamanho desse trauma,
Às vezes a pessoa demora algumas sessões para entender algumas coisas, Uhum. que outras é uma coisa muito mais leve, que ela aprende muito rapidinho e passa rapidinho. Uhum. Então, assim, vai depender de cada caso. Adolescente responde muito bem, porque eles têm menos tempo de dietas. Eles acreditam menos. Eles estão mais soltos, eles estão com mais vontade de aprender coisa nova. Às vezes, pessoas que passaram 40 anos tentando uma coisa, tentando outra, elas têm muitas crenças. Entendeu? Aí brincam muito. Que fazer dieta nada, fazer exercício nada, né? Porque, a baleia bebe só água daquele tamanho, a vaca come só coisa verde, né? Então, assim, as pessoas se frustram mesmo, né? Se enchem de traumas e pensam não conseguir, até que chega a nutrição comportamental e que pode fazer isso para que você mesmo mude. Não é ela que vai fazer. Gostei de bater papo com você. Você atende aqui em Maringá onde, Natália? Eu atendo no edifício Nilo Cairo, tá? Na Nel Alves, ali pertinho do Hospital Maringá. E eu tenho meu site também, tenho Instagram, o Face. Natália Rossi também. Isso. O site é nataliarossinutri.com.br. Tá certo. E o WhatsApp tá aí no vídeo para você de casa saber mais a respeito. Obrigada, Natália, querida. Deixa eu ver aqui.